falar sobre o câncer na visão espírita é um tema extremamente vasto, extremamente profundo. Isso aqui é até tema de um seminário, né? Então, não vai ser em 30 minutos que a gente vai conseguir trazer toda a informação que já se dispõe na literatura. E como eu estava até comentando com o Helder mais cedo, a ideia é sempre de deixar a semente para que cada um, no momento mais oportuno que for para ele, buscar, né, na literatura, ou ter o estímulo de ir na literatura para estudar um pouco mais sobre a temática. Aqui eu deixo uma frase de Paracelso, né, que foi um famoso médico e alquimista suíço. Segundo alguns, né, tem a informação que talvez tenha sido a encarnação anterior de Hahnemann, de Samuel Hahnemann, considerado o pai da homeopatia, e que, como vocês já sabem, tem citações de Hahnemann no Evangelho segundo o Espiritismo. E Paracelso tem uma frase muito interessante, que retrata tudo o que a gente vem dizendo ao longo dos últimos meses, né? De que não se deve tratar a doença, que nós devemos tratar é da saúde, né? Então, com essa citação de abertura de Paracelso, nós já sabemos, né, que o caminho para que cada um de nós se mantenha cada vez mais saudável é manter os bons hábitos, né, ter a disciplina dos bons hábitos. Isso tanto a nível de uma alimentação, tanto a nível também da atividade física regular e também da atividade mental saudável, né? Sobre aquelas questões que a gente fala, né? De cuidar dos sentimentos, dos pensamentos, né? De procurar atividades que estimulem isso, como a meditação, yoga, entre várias outras. Então, a gente sabe que o caminho para a gente se manter saudável e afastado de inúmeras doenças é seguir essa tríade. Entretanto, como que a gente explica que várias pessoas que, apesar desses cuidados, desenvolvem o câncer? Ou mesmo de crianças que são diagnosticadas precocemente com essa doença. E vou aqui até um pouco além, eu que gosto muito de esportes, quantos atletas, né, que são pessoas profissionais de cuidar bem da saúde, que tem todo um staff, desde nutricionista, fisioterapeuta, treinador, enfim, toda uma estrutura para cuidar especificamente da saúde dele, para que ele possa ter um alto rendimento. Eu já vi vários atletas serem diagnosticados de câncer. Atletas olímpicos americanos, atletas de ponta no nosso país. E hoje, para minha surpresa, eu lendo na internet que um atleta olímpico australiano foi diagnosticado há 2 anos com uma doença progressiva desmielinizante. Então, como explicar isto, né? Pessoas que cuidam tanto da saúde, desenvolver doenças tão graves, né? E muitas vezes, até o momento, incuráveis.
Aí eu vou fazer uma citação, só para despertar já esse raciocínio, de André Luiz, embora não seja de algo cancerígeno, mas que remete a isso. André Luiz conta-nos, através da psicografia de Chico Xavier, que um espírito, ao preparar-se para reencarnar, pediu para que em seu novo corpo físico uma úlcera aparecesse em uma determinada idade e que essa úlcera não deveria se curar até a sua desencarnação, para que ele pudesse ressarcir de um assassinato que cometeu ao esfaquear um homem na região do estômago. Então a gente observa que mesmo que esse espírito, desde jovem, cuidasse muito de sua saúde, ele não fugiria dessa úlcera, por que não dizer moral, que ele mesmo solicitou no plano espiritual como prova e expiação de um erro pretérito. Então aqui a gente começa a compreender que muitas das doenças fomos nós mesmos que pedimos no plano espiritual. E aqui, quando estamos encarnados, nós não temos essa lembrança para que a gente possa passar por aquele processo de um resgate kármico, né? E sabemos também que os estudos científicos, né, cada vez mais mostram que o câncer ele tem uma origem multifatorial, né, não só de fatores externos, como a exposição de substâncias químicas, radioativas, ou mesmo a presença de vírus, e também internos, né, relacionados a questões hormonais, imunológicas e mutações genéticas. E que esses fatores eles podem agir em conjunto ou em sequência para iniciar ou promover o processo de formação do câncer. Mas voltando àquela história de André Luiz, uma pergunta que foi feita à espiritualidade é se o câncer seria, então, uma enfermidade kármica. E a resposta foi: a experiência diz que sim. Estamos submetidos a um mecanismo de causa e efeito que nos premia com a saúde ou corrige com a doença, de acordo com nossas ações pretéritas ou mesmo atuais. E aí, aprofunda-se um pouco mais. O câncer seria, então, o resultado de um comportamento desajustado em vidas anteriores? Nem sempre, pois a causa pode estar nesta existência. Um exemplo: as estatísticas demonstram grande incidência de câncer no pulmão em pessoas que fumam, pois existem elementos cancerígenos nas substâncias que compõem o cigarro. Então a gente percebe que tem o fundamento pretérito, mas a gente tem que estar zeloso neste momento dessa nossa existência. Não adianta a gente querer culpar somente acontecimentos pregressos se nós, no momento, não estamos cuidando bem de nossa saúde. E aí ele vai um pouco mais além quando ele aborda a questão dos fumantes passivos, né, que são aquelas pessoas que convivem com fumantes, visto que elas também podem manifestar o câncer. E aí a resposta é bem interessante. Sabendo que o planeta Terra é um planeta de provas e expiações, o fumante passivo que venha, porque nem todo fumante passivo desenvolve câncer, tá, gente? Mas o fumante passivo que venha a contrair a doença do câncer,
tem comprometimento pretérito que justificará o seu problema. Então, a gente vai vendo que o acaso não existe. O simples fato de aqui vivermos significa que merecemos ou necessitamos de algo para melhorarmos em algum sentido. Então, a gente vai casando com tudo que a gente vem estudando, que nada acontece por acaso e que tudo é para um propósito maior. Só que muitas vezes não é assim que a gente enxerga. E aí é feita uma outra pergunta também bem interessante. Isso isentaria de responsabilidade o fumante que polui o ambiente, situando como instrumento de resgate para alguém? Então, aqui a pergunta era para tentar minimizar a questão do fumante ativo. Resposta: ao contrário, apenas o compromete mais. Deus não necessita do concurso humano para exercitar a justiça. Além de responder pelos desajustes que provoca em si mesmo, responderá por prejuízos causados ao meio ambiente e a outras pessoas. Então, a gente vai vendo que essa questão do resgate kármico ela é muito maior. Tanto que existem alguns estudiosos dessa parte energética planetária que eles vão até um pouco além na questão dessas transformações que o planeta passará, que tem muito de resgate kármico pela questão alimentar humana. Que o fato de matarmos muitos animais para nos alimentarmos, isso cria um padrão energético planetário nefasto. E que isso precisa de ser limpo em algum momento. Então, é uma abordagem que eu até então, quando eu assisti a palestra de uma pessoa conceituada do meio, eu não havia pensado a esse respeito. Então, a gente vê como que a gente é muito responsável por qualquer ação, não só para conosco, não só para com o próximo, mas também para com o meio ambiente. Uma outra pergunta interessante a respeito disto. A pessoa que sofre bastante durante o câncer resgatou seus débitos, habilitando-se a um futuro mais feliz? Resposta: a doença elimina as sombras do passado, mas não ilumina o futuro, pois dependerá muito da forma como enfrentamos os nossos problemas e nossas enfermidades. Quando o nosso comportamento diante da dor não oprimir aqueles que nos rodeiam, estaremos nos redimindo e habilitados a um futuro mais glorioso. Se o paciente tem câncer, suas dores implicarão em sofrimento para muitos, principalmente para a família do doente. Faz parte das experiências humanas. Por sua vez, dependendo da maneira como o doente enfrenta o problema, poderá gerar aflições maiores ou menores a todos. Geralmente, muitos se revoltam, tornando-se inconformados e agressivos. Entretanto, caso permaneça humilde e resignado, a família lidará melhor com a situação. E este tipo de paciente estará provavelmente resgatando e zerando o seu karma.
Então, aqui ele ressalta, isso a gente já entende isso, né, dentro dos nossos estudos, que todos os problemas que a gente passar, né, aí aqui a gente está especificando um bem específico, né, que é a questão da doença oncológica, que se a pessoa encarar o problema com humildade, com resignação, suportando todo o processo que passa, que não é fácil, né, o tratamento e tudo, se ela conseguir passar por isso em silêncio, em conexão com Deus, com certeza ela não vai precisar mais passar por isso em outras existências. E o contrário, obviamente, já é de se supor como a espiritualidade aqui nos revelou. Tanto que o famoso médium baiano, Raul Teixeira, ele tem uma frase muito interessante sobre isso, uma explanação, né? Ele diz que a dor, a luta, o resgate e o acerto de contas nos impõem aprendizados. Muitos entram no caminho das expiações e não conseguem expiar. Olha que interessante. Não é o fato de estarmos sofrendo que diz que já resgatamos. O que diz se já resgatamos ou não é o modo como estamos sofrendo. Há criaturas que sofrem revoltadas, biliosas, de mal com Deus, aborrecidas com a vida, e quem passa pelo seu caminho é alvo de seu fígado estragado. Lógico que esta pessoa não dará conta do processo expiatório. Então, provavelmente, um doente ou uma pessoa que esteja nessa situação precisará passar por esse processo outras vezes até entender e aprender o motivo para tal. Tanto que Haroldo Dutra, em uma de suas palestras, ele tem uma citação que eu, particularmente, eu tive que refletir muito para entendê-la, mas depois a gente nunca mais esquece. Ele disse que ele tem um amigo, que é médico e espírita, que diz que ele já deu alta no consultório para muitos doentes e já assinou atestado de óbito para muitos curados. Então, o que ele quis dizer com essa frase? Que muitos que já compreenderam o porquê de estar doente e que aproveitaram esse processo e se transformaram, mesmo vindo a falecer, ao desencarne, eles retornaram ao plano espiritual curados, livres daquelas energias nefastas que carregavam de outras existências. Ao passo que muitas vezes o paciente fisicamente ele se cura num primeiro momento, ele recebe alta, mas pouco tempo depois ele retorna ao mesmo consultório com uma recidiva do processo que apresentava. Então, percebe-se que aquela energia nefasta, que num primeiro momento estava zerada, ela voltou a se manifestar. Então, aquele paciente provavelmente ainda não estava curado de sua alma, como deveria estar. Então, é vital que nós compreendamos que a cura começa na alma. Isso a gente vem falando muito ao longo do curso. Que a gente precisa cuidar do espírito e não apenas do corpo. Que é necessário tratar o doente,
e não somente a doença. E que o câncer assusta, mas a doutrina espírita ela instrui, consola e orienta, descortinando várias interrogações dessa doença. Tem um livro muito interessante, eu não tive a oportunidade de lê-lo, até porque eu não o conhecia, eu fui descobrir esse livro pesquisando algumas informações para montar essa aula de hoje, mas que eu vou provavelmente adquiri-lo, que é um livro do Paulo César Fructuoso, eu já tenho vários livros dele, é um colega extremamente conceituado, muito respeitado, e que vale a pena a gente depois aprofundar um pouco mais na temática. E aqui eu trago, para finalizar o encontro de hoje, algumas perguntas que foram feitas a ele sobre isto. E ele respondeu desta forma: o conhecimento das realidades espiritualistas ajuda na compreensão das causas extrafísicas dessa doença. Ele está citando no caso do câncer, tá, gente? Como conciliar a crença em um Deus infinitamente sábio, justo e bom, com o surgimento de um tumor maligno em uma criança ainda no ventre materno? A tomografia computadorizada e a ressonância magnética estão permitindo esses diagnósticos assombrosos. Conheço alguns médicos que são absolutamente descrentes por não aceitarem essas incongruências. Então, aqui ele mostra que tem colegas que se tornaram ateus por não entenderem esse processo. A compreensão racional e científica dessas aparentes injustiças seria de grande ajuda para médicos e pacientes na busca da cura, que começa na alma. Sabemos que há componentes psíquicos muito mais profundos e ainda inalcançáveis à ciência médica atual. Precisamos abrir a mente para a existência do espírito, que é a verdadeira sede da vida e que não está no corpo físico. Muitas das causas estão em vidas passadas. Certamente, não é a primeira vez que estamos na Terra, e nem será a última. Somos o produto exato do que fizemos, pensamos e falamos em outras vidas. E somos nós que moldaremos nosso futuro de acordo com o comportamento atual. No dia em que a medicina comprovar a existência do espírito, muitos véus que ocultam as causas dos insucessos terapêuticos cairão. E aqui reflete aquele slide inicial. Tem casos que a gente trata e simplesmente não responde. Quando a ciência, através do desenvolvimento de equipamentos ultrassensíveis, demonstrar também a existência da alma, receptáculo da vida, muitas doenças poderão ser evitadas tão simplesmente pela mudança comportamental da humanidade. E, finalmente, ele diz: o que mais recomendo aos meus pacientes é que se afastem drasticamente dos hábitos sabidamente nocivos, como, por exemplo,
o ato de fumar. Olha que interessante. A gente abordou muito no início a questão do fumo, e aqui ele destaca novamente esse hábito nocivo. Que mulheres e homens façam seus exames preventivos e tenham suas responsabilidades com o corpo físico, templo do espírito. Então, vocês observem que casa com o que a gente comentou antes. Nós temos, sim, responsabilidade com a nossa saúde. A gente tem que ter o hábito da atividade física, a gente tem que se esforçar por ter uma alimentação saudável, cuidar da nossa mente, dos nossos sentimentos, das nossas emoções. Cuidado com as radiações solares, principalmente os indivíduos de pele muito clara e com sua alimentação. Eu, particularmente, há muitos anos me abstenho de carne animal, à exceção do peixe. Cuidado também com a ingestão do álcool. Sabemos o mal que o álcool faz. Tanto que, se eu não me engano, na língua árabe, álcool significa aquilo que corrói o espírito. E muito zelo com o próximo e com os nossos sentimentos. A filosofia espírita nos mostra que sofremos sempre naquilo que, em algum momento, propiciamos sofrimento aos outros. Que nossos esforços em nos aprimorarmos moralmente, que o cultivo dos bons pensamentos, atos e sentimentos nos libertem, para aos poucos limparmos nosso perispírito, criando uma saúde espiritual e, consequentemente, física. Aqui remete-nos até uma passagem em aramaico do Pai Nosso, que ontem foi citada para aqueles que estavam presentes lá na casa Fraternidade Mensageiros da Luz. Então, a mensagem que eu queria passar a todos é que o câncer, na realidade, apesar de ser uma doença que tanto assusta, que tantos fogem desse diagnóstico e que não querem jamais passar por isso, ele, na realidade, é uma tentativa de reequilibrar ou sanar erros pretéritos ou mesmo atuais, como foi destacado hoje, com um significado muito maior que nós possamos compreender, mas cuja finalidade é o amadurecimento nosso em vários aspectos de nossa vida e de nossa existência. Então, queridos irmãos, era essa a ideia para trazer para vocês hoje. Espero que tenha valido a pena, espero que vocês depois façam uma busca pessoal mais aprofundada e